Salve, salve, galera do 7º ano, beleza? Um grande abraço para vocês. Estamos aqui na nossa quarta videoaula, tá? Vamos falar um pouco sobre a desconcentração industrial. Então, olha lá. Lembrem que na terceira videoaula da semana passada, eu comentei um pouco sobre a industrialização aqui no Brasil, o processo de industrialização aqui no Brasil. Vocês viram que existia vários fatores para que essa industrialização ela começasse tarde. 100 anos depois que na Europa já estava acontecendo a segunda revolução. Então, tá? Agora, nós vamos dar continuidade no assunto, mas aí eu vou falar para vocês sobre a desconcentração industrial. A gente vai continuar o 5º capítulo, tá? Agora nós vamos lá para a página 59. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para aparecer. Subindo. Tá, aqui, ó. Página 59, tá? E aí a gente viu que esse processo de industrialização ele começou tarde por diversos fatores, tá? E o processo de desconcentração ele vai acontecer também por outros fatores, tá? Desde a questão do transporte, a questão da matéria-prima e por aí vai, tá? Então, bora lá, dar início à nossa aula, que aí agora é a quarta videoaula, beleza? Então, bora lá. Então, observem aí, ó, tá? Esse mapa aí, esse gráfico eu tirei do livro de vocês. Olha aí. Desconcentração industrial, tá? É o nome dado ao processo que se caracteriza tanto pela diminuição do ritmo do crescimento industrial nos grandes centros urbanos, como pelo aumento do número de empresas que preferem transferir suas atividades, instalando novas unidades de produção em cidades menores. Então, observem aqui no mapa, tá? Esse mapa aí também está na página 59, aqui, ó. Esse mapa aqui, ó. Tá? E o gráfico também. Olha lá. Aqui, a distribuição espacial da indústria. Então, observem aqui aonde é que se concentra a maior quantidade de indústria aqui no Brasil. Isso, aqui no Centro-Sul, ó. Nessa região aqui, ó. Tá? Aí nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e por aí vai. A maior concentração é aqui nessa região aqui, ó, tá? A maior concentração de indústrias, tá? Mas aí o que aconteceu? A gente sabe que no início as indústrias delas se concentravam nas cidades, nos grandes centros, correto? Com o passar do tempo, essas indústrias elas preferiam sair das cidades e ir em direção ao interior. E aí, como eu falei para vocês, que esse processo ele se deu a vários fatores. Então, olha lá. Aqui no gráfico, a gente vê aqui, ó, rumo ao interior. Número de indústrias nas capitais do estado e fora delas. Então, observem que esse número, que antes da gente poderia considerar que era 100% nas capitais, hoje já é totalmente diferente esse quadro, tá? A gente observa que aqui no gráfico, olha lá, nós temos 24,2% das indústrias nas capitais, tá? E 75,8% das indústrias concentradas no interior. Então, esse número ele inverteu, né? Que aí a gente poderia considerar que era 100% nas capitais. Hoje em dia, esse percentual ele é totalmente diferente. Agora, observem esse gráfico aqui de baixo, ó. Desconcentração industrial, ó. Número de indústrias conforme a região do Brasil. Então, observem que cada pedaço desse aí representa uma região. Observem aqui que a menor concentração é aqui na nossa região, tá? A região norte.
E o que muitas pessoas falam que é ruim por conta da questão da distância dos grandes centros urbanos. Por isso que muitas empresas, muitas indústrias não vêm se instalar aqui por conta da questão do transporte, né? Das estradas e outras coisas mais. Então, olha lá. Aí nós temos Centro-Oeste, 6,3, Nordeste, 12,1, Sul, 28,9 e o Sudeste, 49,6. E ainda concentra a maior parte das indústrias, é o Sudeste e o Sul, tá? Um com 49,6 e o outro com 28,9. Olha lá, esse mapa aqui, ele é de 2009, tá? Olha lá como era a concentração aqui, ó. Aí a gente já vai ver que aqui, ó, nós temos aqui, e aí a gente vê um pouquinho das indústrias espalhadas aqui, ó. Tá? A gente já vê um pouquinho das indústrias espalhadas. Aí o que é que ele diz aqui, ó? No mapa podemos visualizar a concentração industrial brasileira na região sudeste e sul do país. Essa configuração deve-se em grande parte ao desenvolvimento da política nacional de substituição de importações ao longo da primeira metade do século XX, que se sucedeu nessas regiões, em função das estruturas herdadas pela produção cafeeira, sobretudo na cidade de São Paulo, que ainda hoje abriga mais de 40% das indústrias brasileiras. Ou seja, então, graças a essa suspensão da importação de produtos, ou seja, de trazer produtos de fora, de outros países, daqui para o Brasil, que a questão da indústria, ela, graças a Deus, ela começou a aumentar aqui no nosso país, tá? E aí começou a surgir novos empregos, renda para aquela região e entre outros. Então, graças a esse processo aí, de importação de outros produtos, claro que o Brasil ainda importa, mas nessa metade aí do século XX, então, como foi suspensa essa importação, então aí esse processo de desenvolvimento ele aumentou consideravelmente aqui nessa região, tá? Então, como vocês veem aqui, que São Paulo ainda abriga 40% dessa indústria, então é muito. Mas é porque o processo da urbanização de São Paulo ele foi acelerado, ele foi um centro que teve um desenvolvimento comparando com outras regiões do Brasil, com outros estados, teve um crescimento muito grande graças à produção do café, né, que era no estado de São Paulo. Aí, olha lá, atualmente, o atual momento da industrialização do Brasil vem se manifestando desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando a política de substituição de importação foi deixada de lado em benefício dos estímulos para a entrada de capital estrangeiro com a instalação das empresas multinacionais no país. Além disso, apesar de a maior parte das indústrias do país concentra-se no centro-sul do Brasil, há em curso um processo de desconcentração industrial, o que se intensifica com a chamada guerra fiscal. O que isso quer dizer? Olha lá, por exemplo, tem uma indústria que quer se instalar aqui no Brasil, ou uma indústria que já está instalada aqui no Brasil, mas quer ir para uma outra localidade. E aí, as outras localidades, as outras regiões, os outros estados, eles oferecem benefícios para que essa indústria se instale na região. Por exemplo, o ICMS e outras taxas que são obrigatórias, o Estado ou diminui o valor ou faz com que a empresa não pague, tá? Isso aí é chamada de guerra fiscal. São os atrativos que os estados, que os governos fazem para que essas indústrias venham se instalar aqui no Brasil. Foi o que aconteceu
no início da industrialização aqui, para que essas empresas de fora elas viessem se instalar aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, o governo federal ofereceu isenção de imposto para as empresas. Isso foi um atrativo para que elas viessem para cá. Em contrapartida, elas oferecem emprego, elas oferecem uma estrutura viária para aquela região melhor, e por aí vai. A gente pode ter o exemplo que eu já citei para vocês, da Natura, ali quando a gente vai para Mosqueiro. Vocês já devem ter ido para Mosqueiro. Quem não foi, quando for, observa. E quem já foi e não observou, observa agora também. Então, vocês vão ver que quando vocês passam ali por próximo da Natura, vocês vão ver que a pavimentação do asfalto, da estrada lá, ela está perfeita, a sinalização e entre outras coisas lá. Vocês vão ver que quando ela se instalou, então ela ajeitou ali aquela região, tá? Então, o governo, para que a fábrica da Natura viesse para cá, claro, que o interesse dela era porque tem matéria-prima aqui na nossa região, tá? Mas o governo ofereceu, vamos dizer assim, alguns benefícios para que elas se instalassem aqui. E aí não foi se instalar numa outra região aqui da Amazônia, pode dizer assim. Então, isso se chama guerra fiscal, que é essa questão aí. E como eu falei para vocês, que lá no início, o governo também ofereceu para as empresas, para elas poderem se instalar aqui no Brasil, ofereceu benefícios para que eles viessem para cá. Em troca, eles criaram novos empregos, né? Aí nós temos, tá? Que a questão da guerra fiscal, apesar do governo oferecer o benefício para essas empresas, mas em contrapartida ele deixa de arrecadar também que poderia ser investido em outros setores. E aqui na charge, olha, vocês veem aqui, tá? Que aí o governo, vamos dizer assim, deixou de arrecadar recursos e, em contrapartida, não investiu, porque não arrecadou dinheiro, e aí deixou de investir na saúde, na educação, na segurança e por aí vai. Olha o que ele diz aí, É a disputa entre cidades e estados para ver quem oferece melhores incentivos, tá? Melhores incentivos para que as empresas se instalem em seus territórios. Podemos citar um exemplo muito conhecido, que é o da montadora Ford, que após uma acirrada disputa entre o estado da Bahia e o Rio Grande do Norte, e Rio Grande do Sul, para ver quem oferecia maiores vantagens fiscais, a empresa decidiu se instalar na Bahia. E aí, por quê? Porque o governo da Bahia ofereceu mais benefícios para eles. E aí as vantagens foram maiores para que a Ford fosse se instalar, e ela foi se instalar lá na Bahia, tá? Desvantagens da guerra fiscal. É que isso faz com que o Brasil, em geral, deixe de arrecadar volumosos recursos em virtude da disputa, sendo que, de qualquer forma, ela se instala no Brasil, tá? Então, olha lá. Então, pelo fato dos estados ficarem, de certa forma, brigando para que as indústrias se instalem lá nas suas regiões, e eles oferecem os benefícios, eles deixam de arrecadar, tá? Deixam de arrecadar dinheiro por conta disso. Então, como eu falei para vocês, eles oferecem vários benefícios, tá? E isso faz com que deixem de arrecadar milhões, e esses milhões que eles deixam de arrecadar poderiam ser investidos em alguma outra área, como eu mostrei para vocês lá no desenho lá na frente, ou na saúde, ou na educação, ou na infraestrutura, e por aí vai, tá? Aí, olha lá, aí aqui, eu coloquei o ICMS, tá? Isso é só um exemplo, mas tem outros impostos que os governos oferecem isenção para essas empresas. Tá? Olha lá. Nos anos de 1990, o setor industrial sofreu um forte abalo com a abertura do país à economia mundial, tá?
iniciada no governo Fernando Collor de Mello. A princípio, essa abertura foi prejudicial, já que desacelerou a produção nacional, além de causar falência em várias indústrias. Então, olha lá. Quando as indústrias vieram se instalar aqui, as indústrias de fora, já existiam algumas indústrias brasileiras. Só que o que aconteceu? Quando elas se instalaram aqui, muitas pessoas preferiam comprar produtos das empresas de fora porque achavam que era melhor e deixaram de comprar produtos daqui das indústrias brasileiras. E isso aconteceu prejudicando as empresas brasileiras, indústrias brasileiras, que muitas chegaram à falência, porque não tinham uma renda graças à população que queria comprar nas indústrias, nas multinacionais, porque achavam que os produtos eram melhores, tá? Aí nós temos, indústria têxtil, indústria da informática, indústria automobilística. Aqui no Brasil tinha uma fábrica de carro, tá? Que era brasileira. Se eu não me engano, o nome era Gurgel, se eu não me engano. Mas aqui tinha. E aí, quando essas empresas automobilísticas vieram para cá, Ford, a Fiat e outras empresas aí, os brasileiros começaram a comprar de fora, e aí as outras indústrias começaram a entrar em declínio, né, até que chegou à sua falência. Aos poucos, a indústria nacional incorporou avanços tecnológicos que permitiram que a produção industrial se tornasse mais eficiente, além de melhorar sua produtividade. Ou seja, logo no início foi vamos dizer assim, foi uma briga contra as empresas multinacionais. Por quê? Como as empresas multinacionais chegaram aqui no Brasil, elas já chegaram cheia da tecnologia na época, tá? E as empresas aqui do Brasil, comparando com a sua tecnologia, não era tão avançada. Então, essa disputa foi muito grande e as empresas multinacionais venceram. Mas, com o passar do tempo, as indústrias brasileiras, elas começaram a se adequar a esse processo, a essas novas tecnologias, e aí, com o passar do tempo, começaram a ter melhor produtividade, aumentar a sua produtividade graças às novas tecnologias que eles começaram a adotar. E aí, nós temos os polos, tá? Os polos tecnológicos é uma expressão utilizada para referir-se a um centro de produção de alta tecnologia baseado em informações da indústria quaternária. Em outras palavras, são centros tecnológicos e de negócios combinados especificamente e estabelecidos em torno de reconhecidos institutos de ensino de pesquisa. Aí, olha lá, aqui nós temos aqui as principais cidades que são polos, tá? Aí a gente tem aqui, nós temos Porto Alegre, nós temos Recife, nós temos Belo Horizonte, nós temos São José, nós temos Florianópolis, nós temos Santa Rita de Sapucaí, nós temos Campinas, claro, tem outros, mas isso aqui é só alguns, tá? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse processo de industrialização, do início da industrialização e, posteriormente, esse processo de desconcentração industrial, tá? Claro que ele vem acontecendo ainda aqui no Brasil, ele não parou. Esse processo de desconcentração, ele ainda vem crescendo. Muitas indústrias, elas estão saindo dos centros urbanos, tá? E elas estão indo rumo às cidades. E aí, como eu falei para vocês, são diversos fatores. A questão do transporte, a questão da matéria-prima, pelo fato da indústria se instalar numa determinada região, no interior, isso facilita com que o transporte da matéria-prima seja mais fácil, seja facilitado. E outros fatores aí, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e continuem em casa, tá? Continuem estudando
E aí, até a próxima aula. Fui!